Olá, tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia para mais uma live hoje do livro Respire e Conte até 10. Hoje o nosso capítulo fala sobre um mundo moderno. Quase não saiu, hein? Como foram de Páscoa, espero que todos bem. Espero que vocês tenham tido tempo para refletir, né, sobre a Páscoa, sobre o significado da Páscoa. Acho que a conexão, principalmente primordial, né, com as nossas crenças, com os nossos valores. Espero que tenha sido maravilhoso do lado das pessoas queridas, né? E aí, vamos para mais uma live? Agora que eu vi, que meu terninho está sujo. Deixa eu chamar aqui a Andresa. Oi, Fernanda, bom dia, seja bem-vinda. Que coisa boa ter você por aqui. Deixa eu mandar aqui um convite. Simone, bem-vinda. Vamos ver se a Andresa entra. E o nosso tema hoje é bem interessante. Ser para nós, né? Andresa, já te chamei. Enquanto a Andresa entra, gente, vai mandando um aviãozinho, convidando algumas pessoas para entrar na nossa live, participar aqui com a gente. Um pouquinho mais de autoconhecimento não faz mal a ninguém, né? Vamos lá, Andresa, já te chamei aqui. Você ainda não veio. E hoje o tema é interessante. Vamos ver o que vai trazer para nós, né? Eu falei para vocês aí na nossa comunicação que a gente vai falar um pouco sobre nossa moral. Deixa eu ver aqui, Andresa. Deixa eu aceitar você. Vamos ver. Entrou, não entrou? Cadê, Andresa? Já te chamei aqui, já aceitei. Por que que você não está entrando? Enquanto isso, vai dando o balãozinho. Aline, Oba, não entrou. sei por que que ele não queria me aceitar aqui. Não fuja não, não fuja não. Tem muita coisa para a gente ver nesse capítulo. Deixa eu só perguntar. Vamos lá, vamos começar. Vamos. Tá falhando. Tá me escutando? Tô só conectando o meu fone. Tá. Hoje nosso capítulo vai falar muito sobre a moral, né? Vamos ver o que vai trazer aqui para nós. Tá me ouvindo? Pronto, agora sim, podemos começar. Vamos lá. Então, Sim, vou bora. começar. É... Um dia de chuva é tão belo como um dia de sol. Ambos existem, cada um como é. Uma frase falada por Fernando Pessoa. Aí o título não, o capítulo começa assim: neste mundo Ok. moderno, antes da gente começar, antes de começar, para vocês saberem, esse livro ele foi escrito em 2013, acho que Isso, é isso, né? isso. 2013. Então ele traz nesse capítulo informações da época, né? Mas a gente não vai se apegar à informação, mas sim o que ele quer trazer com todas essas informações, tá? Então, o capítulo fala assim: neste mundo moderno há, indubitavelmente, muita coisa estranha. Não é que a coisa seja estranha em si mesma, mas quando fazemos comparações, observamos as discrepâncias.
Então, ele cita algumas coisas, como grande parte dos brasileiros vive com um salário mínimo. Recentemente, o Barcelona, aí 2013, né, time de futebol, comprou o jogador Neymar, que é excelente, mesmo porque sou santista, pagando a bagatela de 57 milhões de euros, ou seja, cerca de 158 milhões de reais. Em geral, se esfria um pouco ou se chove, os templos religiosos, quase todos esvaziam. Afinal, pensam muitos, não dá para sair na chuva. Na apresentação do jogador Neymar, estava presentes apenas para vê-lo entrar no campo e lá permanecer por alguns minutos, quase 57 mil torcedores. Com a Copa do Brasil, estão sendo construídos estádios supermodernos. Muitas pessoas continuam morrendo por falta de atendimento nos hospitais públicos. Muitos profissionais de áreas diferentes estão sem receber aumento de salários há anos. Aquele mesmo jogador já citado por mérito adquirido receberá cerca de 19 milhões anualmente. Mas é assim mesmo, coisas do mundo moderno. Continua ou você quer falar um pouquinho, Andressa? Vamos falar um pouquinho, né? Acho que só para não ficar tão maçante a leitura, né? Cansativo. E você vê que Isso. são coisas que ele colocou em 2013, né? Uma realidade que era bem discrepante mesmo, como ele mesmo colocou, né? E hoje, o que mudou? Se a gente fosse trazer para dados atuais, será que mudou alguma coisa com relação ao salário mínimo? Será que a gente continua vivendo, né? Muitos brasileiros aí, na grande maioria, vivendo de um salário mínimo? Hoje a gente pode falar que tem o auxílio do Covid, né? Não me lembro. Tem o Bolsa Bolsa Família. Família, teve aquele auxílio É. emergencial, né? Com relação ao Covid, que gerava em torno de R$ 300, né? Vamos só trazer que o valor do botijão de gás é R$ 130 em média. Então, assim, é uma discrepância do mundo, né? Uma venda de um jogador, 158 milhões, para ter esse jogador no time, Quanto, né? E quantas pessoas em alguns lugares do mundo passando fome, necessidade, comendo comida do chão, comendo restos, comendo comida estragada. Então, assim, existe essa... sem falar do Covid, sem falar do Covid que levou muitas famílias a morarem na rua, né? Eu que moro aqui em São Paulo, é um absurdo. Ontem eu saí de casa e passei por alguns lugares que há muito tempo eu não passava, e é um absurdo de ver quantas famílias estão Sim, morando na rua. E daí a gente fala de jogadores de futebol ganhando aí milhões, sendo vendido por milhões, sem tirar o sim, mérito deles, né? Eu acho que treinaram, deixa eu baixar um pouco aqui, treinaram o suficiente para poder ter um destaque, né? Mas é uma sim, discrepância esse mundo sim. moderno, né? De pessoas, sem falar na quantidade de pessoas Sim. desempregadas, né, Eu Andresa? não sei, assim, não tenho dados aqui para dizer, né, o quanto, se esse jogador, esses, enfim, os que estão aí hoje no topo, né, se eles ajudam, né, em instituições, se eles têm algum projeto que auxilie pessoas menos favorecidas. A gente eu não tenho esse dado aqui para falar, então também não posso julgar que não exista. Mas o que eu quero trazer, o que acho que o autor quis dizer aqui é a discrepância de valores, né? Como é complicado a gente ver que, por exemplo, para estar lá no estádio, para ver aquele jogador que foi contratado, todo mundo encara sol, encara chuva, encara tumulto, mas para estar num templo religioso, por exemplo, ai, está chovendo, não posso ir. Então, são valores que a gente fala em dinheiro e são valores que a gente fala pessoal mesmo. Quais são esses valores?
né, que grita tanto no ser humano. Aonde que está a evolução do ser? Né? Porque estamos aqui para evoluir em todas as áreas da vida. Não só da nossa parte financeira, mas dos nossos reais valores, né? Porque acredito que tem aí no inconsciente coletivo uma questão de um valor que é do mundo, como ele colocou aqui, do mundo moderno. Se é certo, se é errado, a gente não tem como trazer o que é bom para um e o que é bom para o outro. Cada um tem o seu valor intrínseco aí dentro de si, né? Sim, é complicado, porque eu falo assim que para diversão é sempre muito gostoso, né? A gente está sempre disposto, independente se está chovendo, se está calor, para a gente viajar, é para a gente passear, é para a gente desfrutar a amizade, mas aonde está também a gente se conhecer, né? A gente trazer essa moral para dentro de nós. Só de vez em quando, só de vez em quando carece da gente olhar para o nosso espírito, para o nosso coração, para os nossos É, desejos, menos mundanos, né? Então, é bem interessante o que ele traz aqui. Mas vamos. vamos seguir mais um pouquinho, que eu acho que vai entrar num momento interessante para a gente trazer um pouco mais de autoconhecimento. Ele fala assim, certo ou errado? Talvez nenhuma coisa nem outra. O problema é que o ser humano evolui mormente no aspecto intelectual e não houve tanta evolução no aspecto moral. Essas coisas todas que nos parecem absurdas são fruto da não evolução do campo moral. Teremos um capítulo específico para falar dele, mas posso adiantar que, em termos de amor, moral, perdão, caridade, estamos atrasados há 2000 anos. Em outras palavras, enquanto a evolução no campo intelectual se processa de minuto a minuto, no aspecto moral, nossa maior referência ainda é Jesus. Aproveitamos do bom sentido da palavra modernidade e reflitamos profundamente sobre nossos poucos avanços no campo do espírito. Diante dessa tecnologia ultramoderna, não nos posicionemos contra nada. E quando acharmos que estamos sendo afetados negativamente pelo mundo moderno, elaboremos questões do tipo: bom, deixa eu só ler Isso. esses 3 tópicos. Por que minha família assiste a tanta TV? Por que meus filhos não saem na frente do computador? Por que minha filha compra um iPhone mais moderno a cada semana? Vamos falar aqui um pouquinho, né? Ele fala muito do aspecto intelectual e realmente a gente entrou numa era, e eu falo de algumas décadas atrás, onde essa evolução intelectual se cobrou demais, né? Antigamente eram fábricas, era o trabalho, não digo escravo, mas um trabalho que não exigia o intelecto. E daí a modernidade chegou e a gente precisou de ir para uma faculdade, fazer uma pós-graduação, ter uma segunda, uma terceira língua. Então se investiu muito nessas décadas passadas, né? E só que a gente esqueceu, e daí eu falo, eu lembro que eu fiz uma live muito a respeito, né, da geração índigo, da geração cristal, e a gente fala do que foram os nossos avós e o que foram os nossos pais, né, que criaram, que vieram numa geração onde precisava do intelecto. Só que se pagou um preço, esquecendo um pouco da família, né, da moral, do amor, da caridade, porque veio a geração material. Tudo era para conquistar, porque os nossos avós, bisavós, não tiveram muita coisa. E daí essa geração falou: não, eu quero ter. Então começou eu digo assim, uma caminhada, uma jornada para ter.
Eu saio do rural, vou para o urbano, então eu preciso ter a casa, eu preciso ter boas roupas, eu preciso ter carro, eu preciso ter isso. Só que esquecemos do principal, né? Que é a moral, é o amor. Como ele fala aqui, o amor, a moral, o perdão, a caridade. Né? Quantos de nós, e eu falo por mim mesma, eu saí de casa cedo para conquistar as coisas. Né? A que preço? Largando a família de lado, largando coisas importantes para... Eu não digo que seria para nossa sobrevivência, mas talvez um pouco da ganância de querer ter, né? Sim, e se perdeu um pouco dessa. Isso foi escrito, né? Que ele trouxe há 10 anos atrás. Hoje não mudou muita coisa, né? Continuamos ainda atrás do material, continuamos atrás do ter, e não é que está errado, né? Como ele coloca lá, certo ou errado? Não. Não. Nós estamos evoluindo, o mundo evolui, as facilidades vêm, mas eu, na minha pequenez, né, eu acredito que o que falta hoje, que a gente até vê nas terapias, cada vez os jovens cada vez procurando mais o autoconhecimento, porque falta alguma coisa que não é mais só o material, né? Hoje você consegue trabalhar, fazer uma faculdade, ser direcionado para um estágio, né? E aí Bom você vai trabalho. dali sendo encaminhado, a vida só vai, ela flui, você vai no fluxo, né? Natural do que acontece. Mas por que que muitas vezes a pessoa Sim. empaca? Eu não consigo ir nesse fluxo. Tá faltando alguma coisa. E quando a gente vai para o setting terapêutico, você vai percebendo que muito falta ou faltou dentro do lar o companheirismo, o acolhimento, o sentar na sala e conversar com o pai, conversar com a mãe, sentar todos à mesa, como era feito antigamente, né? Falar que isso é religioso? Não, isso é família, é conexão familiar. E aí, quando nós vamos para o lado religioso, né, eu diria que por que que a religiosidade seria importante nesse ponto aqui? Porque a religiosidade traz a empatia. Nos faz refletir, nos faz ser empatas, nos faz olhar o que está fora, porque a gente olha, observa o nosso mundo, o nosso eu, nosso ego, a minha vida, meu emprego, minha namorada, meu marido, então a gente está sempre olhando o meu. Mas quando a gente vai num templo religioso, por exemplo, você consegue perceber que tem problemas muito piores do que o seu, né? Você sai daquela zona do seu eu. Então, perdeu-se muito isso nessa geração do hoje, perdeu-se um pouco dessa religiosidade, da espiritualidade, que é algo que está dentro de você, né? Essa questão da empatia. O jovem hoje é celular, videogame, mensagem. Na última live, né, até o autor termina a live falando, né, sobre eu queria que acabasse a energia todos os dias. Porque quando acaba a energia, a família se junta, acende uma vela, fica todo mundo junto conversando. Mas precisaria acabar a energia todo dia, não tem um momento em que pode ser, mesmo que seja assistindo um jornal, assistindo uma TV no final do dia. Então, o mundo hoje ele está muito acelerado, né? Tem muitas ocupações, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Então, é a projeção do que você falou, que nós viemos dos nossos pais, avós, que não tiveram tantas opções, e agora esse mundo está cheio de opções, então eu tenho que chegar em algum lugar o mais rápido possível. Tá? Não estou falando que é errado isso, mas é que nesse interim se perde muito essa conexão familiar. Né? E aí no final de semana chega, eu tenho que descansar, eu tenho que resolver isso, eu tenho que fazer aquilo. E a questão família se perdeu. Se perdeu muito, principalmente pelos dispositivos, né? E não é só os filhos, né, Andresa? A gente vê o tanto que nós estamos viciados no celular. Você vai num restaurante, você vai num barzinho, você sai,
Até no cinema tá todo mundo ali, ou querendo filmar um prato, o que você está bebendo. Não tem nada de errado. Mas é o quanto estamos colocando o nosso tempo em favor Exato. dos nossos, ou em favor de você mesma. Né? Numa mesa de refeição, o celular está do lado. O quanto a gente está desconectado, está conectado à tecnologia e está desconectado de nós mesmos, né? Da família, do amor, do carinho. Eu lembro quando minha filha era muito pequena, a gente sempre tinha o hábito de sexta, sábado, pegar um jogo e jogar com ela. Até hoje, de vez em quando, a gente joga um baralho, joga um dominó, mas às vezes é necessário exigir ou falar, gente, vamos, né, sair um pouco da TV, vamos sair um pouco do celular, vamos poder distrair. Então, é tão importante isso para a gente ter essa empatia e dar o valor a outras coisas tão importantes quanto que é o amor, é o carinho, é um abraço. Né? Antigamente eu sempre falava, todo dia eu vou falar eu te amo para minha filha. Independente dela gostar ou não, eu quero porque talvez lá atrás eu não tive. Mas quantas vezes estamos perdendo a oportunidade de dar um abraço, de dar um carinho, de dar uma atenção, né? Para esse mundo moderno que é estudar, é celular, é TV, é faculdade, é um áudio, é um vídeo que você tem que assistir e que a gente deixa a vida passar, né? Nós não temos como ficar inerente, né, a essa evolução tecnológica. O livro ele foi escrito há 10 anos Não. atrás, então não tínhamos nem noção de uma pandemia, né? E a pandemia chegou, nós precisamos nos readaptar. Então, o uso, né, da internet, ela veio assim como um bálsamo, porque muita gente não podia sair de casa para trabalhar. Então, para não perder o emprego, trabalhava-se em casa. O tal home office, que agora foi incorporado na maioria das empresas, né? Então, trabalha-se 2 dias, ficam 3 em casa. Então, assim, foi uma adequação que veio a favorecer muita gente também. Mas o excesso desse uso é complicado, porque você deixa de fazer coisas que estão aqui, você está trabalhando na sua casa. E você tem a sua filha, você tem suas funções, você tem a sua parte de mãe, a sua parte de filha, a sua parte de, enfim, de como ser humano. Então, é só trazer se atentar a isso, né? Que a tecnologia, ela está aqui para nos beneficiar, ela não está aqui para ser maléfica. Mas o uso excessivo dela nos faz ficar longe do mundo, afastar, nos isolarmos, né? E aí, quando a gente vai perceber, está já muito próximo aí de uma depressão, porque você vai se isolando, os amigos cada vez mais virtuais, né? Não tem mais aquela, vamos comer uma pizza, né? A Simone estava aqui, Simone é minha amiga, a gente vira e mexe, vamos comer, eu tô com saudade de você, vamos comer uma pizza, vamos? A gente não tem coisa mais gostosa do que você estar junto com as pessoas que você ama. Conversar sobre. Conversar, é estar junto, eu ver como é que você tá, tô com saudade, o que você tá fazendo. Mas normalmente o que que faz? Tô com saudade de você. Ah, eu tô bem, e você? Aí a mensagem, vai, vem a mensagem, não tem mais o contato físico. É que nem aniversário, né, Andresa? Quantos mensagens a gente recebe pelo WhatsApp, ou pelo Face, ou pelo Instagram, e perdemos o contato de ligar, né, de falar com a pessoa. Eu acho que hoje eu e meu marido, a gente tenta não fazer isso sempre, principalmente com as pessoas mais queridas. A gente faz questão de ligar, de falar, ou por vídeo, ou pelo telefone mesmo, porque a tecnologia está afastando as pessoas, certeza. né? Fica uma coisa fria. Vamos mais um pouquinho. Mas, enfim, vamos.
Continuando, o problema pode não ser a modernidade, mas sim a falta de oferta. Essa distração crônica no que diz respeito à afetuosidade em relação aos entes queridos pode ser o nosso problema. Ou seja, não estamos oferecendo a eles um produto de qualidade. Indaguemo-nos. Para concorrer com a TV de plasma e a novela das 9, estou ofertando o produto do diálogo e da atenção em relação aos meus familiares. Para que meus filhos abandonem o computador, estou ofertando o produto de um passeio ao parque ou um banho de piscina com minha presença. Para que minha filha não esteja tão sintonizada com os iPhones da vida, já lhe ofertei o produto, independente da idade dela, de um colo de pai. A modernidade está aí para que utilizemos da melhor maneira possível. Para isso, necessário que ocorra também a evolução moral. Vamos dar uma paradinha, é bem interessante, né? Para concorrer à TV de plasma e as novelas, um diálogo. Eu digo, graças a Deus, é engraçado, aqui em casa temos 3 TVs. No meu quarto, no quarto da minha filha e na sala. Nos 2 quartos a gente praticamente não liga, só na sala. Deixamos as novelas, Big Brother, até noticiários que só traz notícia ruim, para séries, para filmes, mas é o momento da gente sentar os 3 juntos para poder ver e comentar. Eu acho que é uma troca, é um momento bem interessante. É que nem nas refeições. Eu faço questão de sentar junto, sem o celular, para a gente poder trocar algumas ideias, conversar, saber do dia, saber das novidades, porque sempre tem alguma coisa para a gente falar. E o celular, às vezes, não deixa, né? Abandonar o celular para passeios. Isso é difícil, porque sempre nos passeios tem o celular, né? Tem o dispositivo para tirar foto ou para mandar mensagem para os amigos. E eu acho que a cada dia mais eu tento tirar este celular em troca de passeios diferentes, caminhadas, né? A gente vai no horto, ou viaja, ou vai na praia, onde não convém a gente estar com o celular. Então, eu acho que é a gente ser criativos para trazer opções para a gente estar com os nossos familiares, né? Eu acho que ele fala aqui, trocar o iPhone por um colo de pai. Nossos filhos crescem, não querem mais o colo, mas um bom papo, um bom jogo, uma boa diversão, que seja num parque, que seja num cinema, isso vai trazer memórias, né? Para os nossos filhos e para a gente também, né? O quanto que a gente se esforçou e o quanto que a gente conseguiu estar com os nossos em alguns momentos, né? Bom, Rei, aqui eu vou só complementar, porque você falou muito bem aqui desses 3 tópicos, né? E acho que o grande pulo do gato aqui é realmente fazer as trocas, né? Trazer a reflexão. Se eu estou querendo, né, que o meu filho, que o meu marido saia da frente da TV, saia da frente do celular, do computador, tem muitos jovens aí hoje que ficam em cima de jogos, né? Porque existem muitos jogos virtuais. Então, passa-se a noite acordado, jogando, porque o bom é a noite, é a madrugada. Então, alguns jovens trocou a balada física lá com a festa, com a música, com a rave, para ficar no computador jogando a noite inteira. Então, o que nós estamos ofertando para esses jovens hoje para fazer uma troca justa? Porque para eles, vamos entender a cabeça deles, eles estão ali por uma diversão. E o que eu estou ofertando como uma diversão também para estar com esses jovens? É um parque, é um passeio, ou é simplesmente, senta aqui, filha, vamos conversar? Né?
como é que foi sua prova? Às vezes, os jovens dão tanto sinal durante o seu dia, né? Que eles, olha, eu vou fazer uma prova amanhã. Nossa, é uma prova difícil. E aí, no outro dia, ela chegou empolgada e tal. Você nem perguntou como foi a prova. Você percebeu que estudou o dia inteiro, que ela fez a parte dela. E aí, chega no outro dia, você nem pergunta como foi a prova. Então, tem a parte dos filhos, mas também tem a parte desses pais que também estão no automático, também estão trabalhando pelo celular, também estão respondendo mensagem o tempo todo. Mas aonde que eu estou colocando a minha atenção? Aonde que eu estou focada com a minha atenção? Porque eu quero cobrar. Eu vou cobrar que a minha filha seja melhor, eu vou cobrar que o meu filho seja melhor, eu vou cobrar que o meu marido seja melhor, mas eu estou fazendo a minha parte também? Né? Será que eu tenho esse direito de cobrar? Ou eu posso simplesmente também criar momentos, né? Como o autor trouxe aqui, e você também acabou reforçando isso, né? Criar momentos no meu dia de descanso, de todos, e ao invés de ficarmos em casa assistindo série, hoje nós vamos sair e fazer algo diferente. Isso pode ser um parque, isso pode ser um passeio de carro. Vamos ali no shopping chupar um sorvete, mas estamos juntos, olhando o mundo, conversando, dando risada, fazendo conexões que muitas vezes se perde quando a internet tá dentro, né? E sem falar, né, Andresa, da gente também se conectar de alguma forma, é, não sei se é Deus, espiritualidade, o que cada um se conecta, né? Eu, por exemplo, domingo foi domingo de Páscoa e antes da gente almoçar aqui nós três juntos, minha família toda reunida lá em Brasília, a família do meu marido toda reunida e nós três aqui sozinhos. Eu falei, poxa, vamos fazer uma oração, vamos agradecer, olhar para esses 3 meses que se passou, quantas coisas aconteceram. Então, antes da gente iniciar, a gente fez uma oração. Às vezes a gente está tão desconectado das igrejas, dos templos, né? Que não. Antigamente eu lembro que minha avó ia todo domingo para missa. Infelizmente, né, o catolicismo ele não se modernizou tanto e as pessoas, né, hoje a gente considera o Brasil como um país católico, né, apesar de ter várias outras religiões, mas a maioria é católico. Mas às vezes fazer uma oração, lembrar de agradecer o pão, né, a comida do dia a dia, a família que está junto. Então, quando ele fala que a evolução moral não é só o passeio, não é só a diversão, não é só chupar um sorvete no shopping, é óbvio que é um momento que a gente se conecta, né? Mas é também trazer esse valor de reconhecer as bênçãos que a gente tem. Porque se eu olhar aqui na janela, eu vejo favela, eu vejo gente dormindo na rua, né, abrigando debaixo da ponte, e quantos de nós trazemos esse reconhecimento de ter uma casa, de ter um celular, de ter a comida, de ter a família reunida. Quantos amiguinhos de pais separados, né? E a gente está unido, independente se está separado ou não, é agradecer por a gente ter ainda os pais vivos ou as nossas crianças com Com saúde, né? certeza, Rê. Eu sou muito suspeita de falar sobre a religiosidade, né? Eu acredito muito e eu bato nessa tecla, eu compro essa briga de que nós precisamos buscar a nossa religiosidade, né? Isso desde sempre. E seja lá onde for que você tenha afinidade, seja no catolicismo, seja na igreja evangélica, seja no terreiro de Umbanda, seja onde for, é necessário você fazer essa sua conexão, porque isso é uma renovação diária de você com a sua conversa com seu eu interior, com essa parte que a gente fala muito nos tratamentos, essa sua parte divina que habita em cada um de nós. Todos nós temos, mas quando você não alimenta ela com a sua religiosidade, você alimenta com outras coisas que nem sempre beneficiam o amadurecimento desse jovem, né?
Então, a religiosidade nesse sentido traz ajuda, né? Esses pais que muitas vezes a gente não consegue trazer exatamente o controle, que cada um é de um jeito, então não sei o que está certo, o que está errado. A religião vem e fala como uma amplitude, né? Como uma moral, como eu falei, sobre você se espelhar e perceber que o seu buraco não é tão profundo assim. Tem coisa muito pior lá fora, né? Sim. Há um tempo você estava falando uma coisa ali dos moradores de rua, né? E me veio uma lembrança na minha mente que há uns, sei lá, uns 10 anos atrás, eu tive uma oportunidade de acompanhar uma moradora de rua, que ela passava sempre na porta da minha casa pedindo comida, pedindo alguma coisa, né? Algum alimento. E teve momentos em que eu pegava um prato de comida, eu colocava e eu sentava com ela na porta da minha casa e eu ficava ali com ela conversando. Ela não queria entrar porque ela se sentia suja, mas aí eu saía e ficava com ela sentada ali conversando. Gente, é uma vida muito triste, muito sofrida. Ninguém escolhe. Nós temos responsabilidade, sim, Está. de se colocar onde a gente se coloca. Só que muitas vezes a gente não tem força para sair desse lugar. Não temos estrutura psicológica, não temos estruturas físicas, familiar, para sair de uma situação de rua. Né? Não, a gente não tem tanto esse amparo. Mas, assim, um pouquinho de acolhimento. Então, isso, eu, no minha visão, na minha pequeneza aqui, como eu sempre falo, eu trouxe um pouquinho de empatia para os meus filhos olhar para isso. Vocês têm de tudo. Eu morava numa casa maravilhosa. Vocês têm de tudo dentro dessa casa. E essa pessoa vem aqui atrás da gente pedir um prato de comida. E esse prato você não me pede, você tem ali à sua disposição todos os dias, 2 vezes por dia no mínimo. Então, assim, são coisas pequenas que a gente precisa ensinar nossos filhos a dar valor, que tudo tem um valor, tudo teve um esforço de colocar, tudo teve um porquê. Nossos pais acordam cedo, chegam tarde para colocar aquela comida que eu gosto na mesa, né? Você ter uma cama quentinha, você ter um chuveiro quentinho. E aí a gente acaba se perdendo, É, porque a internet mostra muita desgraça, mostra muitas coisas, muito fanatismo, mas a realidade é uma outra coisa. Você se deparar com isso na rua, né, faz você ter um choque de realidade. Você fala, caraca, eu tenho tudo. é. E eu vou, né, um exemplo meu, eu tenho uma caderneta, ó, fica aqui do meu lado, que todo dia, no final do dia, eu escrevo o que eu sou grata no dia, o que que aconteceu no dia e agradecer. Gente, desde que eu comecei a fazer isso daqui, é, o- eu falo assim, a gente, com todo o respeito, né, a gente é um poço de reclamação. A gente reclama que tem que levantar da cama, a gente reclama que o chuveiro tá frio, a gente reclama que tem que fazer o almoço, a gente reclama que tem que sair. Infelizmente, é, parece que assim, por osmose a gente reclama. E desde que eu comecei a fazer esse caderninho da gratidão, é impressionante que eu percebo, que eu percebi que eu mudei a minha vibração. E quando a gente muda a vibração, a gente percebe como está o entorno. Então eu percebi a reclamação do marido e da filha. Então eu falei, nossa, o que, que eu posso fazer, né, para a gente ser mais grato? Então a todo momento a gente sentar na mesa, agradecer pela comida, agradecer quando eu pego um copo d'água e falar, nossa, que delícia essa água está descendo aqui, matando a minha sede. É, a gratidão, ela precisa estar constante. E isso também é uma empatia, né? Eu acho que você trouxe esse exemplo muito legal, né? A gente ter essa oportunidade. Para quem mora em apartamento, a gente não tem muito essa oportunidade de ajudar quem está passando. Mas na minha rua eu vejo gente colocando água para cachorro, comida para gato. Isso é empatia também para aqueles que vivem na rua, né? E eu frequento uma filosofia que é a Mahikari,
E quando a gente fala em moral e empatia que você colocou no início da nossa live, Andresa, é muito bacana, porque quando a gente se conecta de alguma forma a uma filosofia ou uma religião, a gente está falando de um todo, da gente servir a um todo, da gente fazer sem olhar a quem. Né? Esses dias uma amiga minha no grupo pediu ajuda para uns refugiados. E daí uma pessoa respondeu, imagina que eu vou ajudar um refugiado, tantos pobres, tanta gente aqui brasileira precisando de ajuda, por que que eu vou ajudar um refugiado? Será que ela ajuda essas Eu iria pessoas de fazer essa rua? pergunta. Né? Porque assim, porque quando a gente tá no nosso coração em ajudar, não importa quem, não importa a cor, não importa a raça, não importa da onde a pessoa vem, calhou de vir. Meu marido fez uma limpa esses dias no guarda-roupa dele. Eu falei, poxa, por que que eu não vou ajudar esses refugiados que saíram sem mala da sua casa, sem É, nada, só com a roupa do verdade. corpo? Então, sem olhar a quem, aonde está, né, a nossa moral e o que que a gente está ensinando para os nossos filhos de ter essa empatia, essa preocupação com o outro. É óbvio que a gente não vai se meter em qualquer coisa, né? Por exemplo, na Cracolândia, ontem mesmo eu comentei com meu marido, eu falei, poxa, será que o governo não tem nada para fazer por essas pessoas? Porque a gente tem medo de andar no meio É. deles, né? Porque estão fora de si, mas é a empatia, né? Tem um estudo, Rê, que eu não vou lembrar agora quem que é que fez esse estudo para trazer, mas eu posso buscar e numa outra oportunidade a gente fala sobre isso. Mas já foi feito um estudo que os jovens de hoje, eles não têm religião, né? Eles não buscaram, não têm, não se incluíram numa religião. E esses jovens que não têm religião, eles não têm o desenvolvimento do hipotálamo deles não foi bem desenvolvido, que é onde que se desenvolve a empatia. Então, assim, tem uns termos técnicos, né, que é colocado, que não cabe aqui nessa live agora. Mas eu queria trazer que já existe estudo. A empatia, ela é desenvolvida através de uma glândula que nós temos no nosso cérebro. E a religiosidade, ela traz justamente esse desenvolvimento dessa glândula que nós temos aqui, não sei se eu estou falando errado aqui, gente, me corrijam, por favor, aí. Mas já existe esse estudo. Então, para você ver como é importante a religiosidade para os jovens. E hoje a gente não vê religiosidade, a gente vê jogo, videogame, balada. Hoje tem ai, como é que tá numa moda agora? É tabacaria, né? Que na minha época isso não existia. E até hoje eu digo que isso não entra muito na minha lista de preferências aí, né? Mas existe uma tabacaria onde tem muitos jovens juntos, fumando narguilé, fumando 500 coisas, que a gente sabe, sei lá o que tem ali. Então, assim, tem muita modernidade e pouca religiosidade. Então, não existe para esse jovem a consequência, existe o hoje. Amanhã não existe. Então, assim, e é uma coisa que não está ajustada para uma inteligência emocional, né? Até. Não está ajustada para uma responsabilidade, porque na nossa época, né, a gente não tinha tanta internet, nem tinha internet, eu sou da época da datilografia, né? Na minha época era lido. MS-DOS no computador era uma coisa, uma novidade que não tínhamos tanto acesso. Então, a gente tinha muito mais a religiosidade do que a internet, do que as facilidades. A gente corria muito mais atrás, era muito mais difícil conquistar algo do que é hoje. Hoje você está em Sim. grupos aí de pessoas, você vira e mexe e recebe informação, tá pegando em tal lugar, tem emprego em tal lugar, então você consegue mandar currículo pelo celular, é muita facilidade.
Mas aí você vê que falta a força de vontade desses jovens, que era o que a gente tinha lá atrás, quando não tinha internet. Então parece que está tão fácil, tão fácil, tão fácil, que eu não quero nem fazer esforço. E acaba não fazendo exatamente o É, esforço. e, e parece que a religiosidade também virou vergonha. Exato. Eu tenho vergonha, né? Eu não vou chamar minha amiga para ir na igreja, eu não vou chamar minha amiga para ir na Maricari. É esquisito, né? Porque você pode estar numa vida moderna, mas não precisa estar desconectado, né, do universo, do Deus, da sua centelha, do seu eu É. superior, né, que a gente E fala a tanto grande questão aí nas nem é nossas... só o templo religioso, é você exercitar a sua Não. espiritualidade. Porque a gente pode fazer o nosso evangelho no lar, uma vez por semana, no mínimo. Você pode pegar qualquer livro, qualquer artigo que você abra e você discuta sobre aquele assunto, trazendo a empatia, trazendo esse lado de acolhimento, de entendimento. Então, não é necessariamente o templo, mas é a sua religiosidade com você mesmo, para você desenvolver isso dentro da sua casa, dentro de você, com os É, seus, o quanto que isso. Porque eu já ouvi muito, eu ouvi assim, eu sou católica, mas não sou praticante. Eu sou evangélica, mas eu não sou é. praticante. Tá, e você pratica o quê? Porque você só vai praticar religiosidade se estiver dentro de um templo. Então, você é uma persona quando Hum. você está dentro do templo, mas quando você sai, quem você é? Então, assim, eu não sou nada, eu considero que não é Não, nada. e Andresa, e assim, é muito complicado a gente falar você tem que ter. A gente não tem que ter, mas eu tiro como exemplo esse livro. Esse livro são capítulos super pequenos, mas são super reflexivos. Tem aqueles livrinhos que é de Sim. mensagem diária, né? 365 dias. Cada mensagem daquela te dá uma reflexão que você pode fazer por você, fazer pelo casal, fazer junto com o Sim. filho. Janeiro agora mesmo eu comprei um que era do Divaldo Franco e a gente lê diariamente uma mensagem, que é uma página menor que isso Sim. daqui, uma caderneta menor, mas o que, que essa mensagem está querendo dizer? Então, a gente tem várias coisas que a gente pode, de alguma forma, se conectar, ficar em silêncio no meio da natureza, que vai vir insights, vai vir várias coisas na nossa mente, mas a gente precisa um pouco, né, dessa reflexão para trazer autoconhecimento para Sim. nós, né? E dessa forma, né, acho que a mensagem aqui, aí eu já faço o meu encerramento aqui com você. A mensagem de hoje que o autor quis trazer é aonde que você está direcionando a sua atenção, né? Aonde que estão esses valores, né, que nós estamos colocando para os nossos filhos, né? Esses valores está lá fora, está dentro da sua casa, aonde que você coloca a sua atenção, o quanto que você está dando de atenção para você mesmo, para os seus filhos, para sua família, para o seu trabalho, porque a gente precisa se subdividir nessas áreas, mas não estar só em uma delas, né? A gente precisa estar em todos os lugares ali. Sim, Como que eu estou direcionando essa atenção? A gente não precisa dizer, não precisaria dizer, mas vamos dizer, ter filhos é uma responsabilidade. Então, se eu tenho filhos, eu preciso me grande. responsabilizar pelo que ele está se desenvolvendo, quem é essa criança. Ele está crescendo como um adulto repetitivo, como eu estou mostrando, qual é essa informação que eu estou passando para esse meu filho, né? Para esse ser que eu coloquei no mundo e que eu, em algum momento da vida, eu acredito que eu vou ser cobrada por essa educação. Então, cobrada por quem? Pela minha consciência, não tem julgamento aqui. A minha consciência vai me cobrar lá na frente se eu fiz um bom trabalho ou se eu não fiz um bom trabalho. Se eu eduquei, se eu não eduquei. Então, acho que a mensagem que o autor quis deixar aqui hoje é essa, né? Coloque a atenção onde precisa,
vamos ajustar esse tempo, né, para que você também consiga ter um pouco de leveza na tua vida, trazer um pouco mais de tempo para você, porque não é só o trabalho, a gente precisa também do prazer, tem que estar tudo muito alinhado, tudo isso. Então, o prazer de estar com a sua família, de estar no passeio, de estar chupando um sorvete, de ir para um cinema uma vez por mês ali, trazendo esse acolhimento para esse filho, é simplesmente chegar no final do dia, dar um abraço. Não custa nada dar um abraço. Filha, como foi seu dia? Né? Como você fez aquela prova, como é que foi para você aquela prova? Você achou que você foi bem, você não foi, tal, onde que está a sua dificuldade? Então, muitos deles às vezes falam assim, pai, me ajuda a fazer tal lição, me ajuda a fazer tal coisa. Ah, peraí, que agora eu tenho que fazer tal coisa no meu trabalho. Ah, peraí, que agora eu vou fazer tal coisa. Então, a gente está sempre colocando essa nossa responsabilidade em segundo lugar. Mas ela também está ali junto com o que a gente precisa fazer no nosso dia. Então, separar um pouco esse tempinho e olhar essa atenção, para onde que nós estamos direcionando essa atenção. E eu acho que só complementando com tudo isso que você falou, Andresa, é trazer o amor, né? Assim, Porque nós somos tão carentes de amor de pai e mãe, e aonde que a gente está colocando o nosso amor para os nossos filhos ou para os nossos amigos, né? Para as pessoas que estão do nosso lado, a empatia. Então ele fala, né, dessa evolução intelectual com a nossa evolução moral. Ele até quero ler o último parágrafo que ele fala assim: a evolução no campo intelectual, sem a evolução no campo moral, já está trazendo prejuízos terríveis. Outro dia, ou seja, prejuízos terríveis. Então, aonde eu sei que a vida é corrida, que a gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar dinheiro, mas será que a gente não tem 5 minutos para agradecer o dia, para dar o abraço em nós, né? Não precisa também no filho, mas também no marido, também na sim. esposa. E às vezes a gente esquece, né? E às vezes a gente cobra, poxa, só na hora da cama, dar um beijinho de boa noite, fazer um amorzinho gostoso. Mas será que durante o dia a gente lembra de beijar, de dar um afeto, de mandar uma mensagem? Então a gente precisa também fazer a nossa parte. Não é só o intelecto, mas também é o moral, é a nossa conexão com a gente mesmo. Porque é muito fácil cobrar do outro, mas será que você está fazendo a tua parte? Exatamente. Muito bem colocado. É um, eu acho que foi um engraçado. Eu achei que a gente não fosse por esse lado, mas foi muito É, gostoso, né? A gente trazer a nossa responsabilidade com a nossa própria vida, né? E a nossa conexão, acho que jamais a gente deve perder, que é uma coisa que eu acho que essa nova geração, não dos jovens de hoje, porque está muito dependente da gente, mas qual é a nossa moral que a gente está dando para nós mesmos e para os nossos entes queridos, né? A nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos. Será que a gente está fazendo a nossa parte? E bem o que você trouxe cientificamente, se a gente não coloca os nossos filhos para se conectar com essa parte do nosso cérebro, eles vão estar só no intelectual, só no dispositivo da é, tecnologia, e lá na frente vão buscar o quê? Qual a conexão que vão buscar? E a gente precisa se conectar muito com a nossa parte espiritual, independente da religião, se conectar com esse Deus que habita em nós, né? A gente é uma centelha divina, a gente é um pedacinho de Deus, então a gente não pode esquecer dessa é parte isso também, né? aí. É isso. Acho que Muito ficou, a bom, mensagem foi muito bem bom. colocada, gostei bem desse finalzinho. A gente faz um alinhamento, né? Vem para a live, mas sempre acaba saindo um pouquinho É, do combinado aqui, que eu acho que a gente deixa fluir até a intuição do que precisa trazer, né, nesse momento. E é muito é. legal essa interação.
É isso aí. Muito bom. Obrigada mais uma vez. E olha, o capítulo da semana que vem fala tudo se resolve na cama? Quase deu um Ó, acabei spoiler de aí, né? introduzir aí. É, tudo se resolve na cama, vamos olhar para isso, né? Principalmente os casais que estão aí sempre falando, vamos ver o que que ele traz, tá É, bom? Obrigada pela participação, que bom ver você, Clóvis, Adriana, aqui na live. E se gostou, compartilha e venha para a semana que vem, 11 horas, toda terça-feira, a gente está aqui lendo um pouquinho desse livro. Respire e conte é até isso. 10, tá bom? Grande beijo para vocês. Um beijo, até Até, semana tchau, que tchau. vem.